Estamos em contato agora com o senador Alessandro Vieira, que também é jurista, e eu acho que é interessante, a gente convidou ele justamente por isso, porque tem um conhecimento jurídico também e pode nos ajudar a elucidar esse caso. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Quero saber muito o que o senhor está achando disso. Será que o X vai realmente sair do ar? Isso vai ser bom ou ruim para o Brasil? Quem tem razão nessa história? É a famosa briga onde ninguém tem razão, né? Na verdade, a gente não pode ter em solo pátrio nenhuma empresa ou cidadão que descumpra reiteradamente ordens judiciais. Você tem que ter a aplicação de sanções, isso faz parte. O problema é que nós temos antecedente a isso uma série de abusos praticados pelo ministro Alexandre, procedimentos que não têm transparência, medidas que aparentam extrapolar daquele limite da razoabilidade, e isso vai gerando um caldo de polêmica que é totalmente incompatível com o que se espera da justiça, né? O jurista que antecedeu mencionou muito bem a questão de você transcender a pessoa jurídica do X, do ex-Twitter, e fazer bloqueio de contas de uma outra empresa que tem participação societária do mesmo proprietário, uma coisa extrema, sem previsão para o caso, e que o ministro Alexandre faz sem nenhum tipo de preocupação, porque a justiça dele é uma justiça de pressão, uma justiça de força. Isso é ruim, na minha visão. Mas, de toda sorte, esse tipo de empresa tem um histórico de descumprimento e, em regra, elas só se adaptam à legislação local quando enfrentam punições mais duras. Então, nesse caso específico, acho que é bastante provável que a gente tenha, se não uma suspensão total, uma suspensão parcial do serviço, até que ele seja regularizado, e certamente será. Existe também o interesse econômico nisso. O Brasil tem um mercado de em torno de 20 milhões de usuários. O quinto ou sexto maior mercado da empresa, não faz sentido abrir mão disso por uma picuinha, mesmo sendo de um bilionário mimado, como é o caso do Elon Musk. Nesse caso é correta, então, o senador, só para ficar muito claro a sua fala, o senhor até falou sobre do ponto de vista jurídico que essa empresa não tem respondido a decisões judiciais e num caso como esse é preciso ser mais rígido. Então, apesar das suas críticas às decisões de Alexandre de Moraes, o senhor acha que neste caso, se caso realmente ela seja suspensa, Alexandre de Moraes está correto? Ele tem uma fundamentação para isso, ao contrário de outras decisões dele. Eu sempre pergunto se eu acho que é a melhor decisão, eu entendo que não. É preciso entender qual é o fundamento e o objetivo dessa decisão. Quais são os crimes que estão sendo apurados. Quem está se beneficiando por um eventual funcionamento irregular dessa empresa e talvez sancionar essas pessoas ou trazê-las ao processo com mais transparência. Porque a gente quer sabe do que está sendo tratado. Eu não sei qual é a decisão que não está sendo cumprida. Eu não sei qual é o conteúdo tão sensível que, num juízo de proporcionalidade, permita lesar o interesse de 20 milhões de brasileiros para preservar supostamente o quê? Então, a falta de transparência da atuação do ministro Alexandre, ela vai minando a credibilidade da própria justiça e vai dando mais volume e de atenção e de razoabilidade para aqueles que atacam a justiça. Então, o que a gente quer muito, e eu vejo o Senado se movimentando nesse sentido, ainda que muito lentamente, é ter transparência, ter clareza, ter paridade de armas. Decisões judiciais têm que ser cumpridas e contestadas no ambiente próprio. Uma grande empresa, obviamente, tem acesso aos melhores advogados daqui e de fora do país. Então, existe um campo para discussão. Quando você parte com uma disputa de força bruta, naturalmente você vai ter danos colaterais e naturalmente a força do Estado deve prevalecer contra qualquer interesse de uma empresa, ainda mais uma empresa com essa característica de gestão que o ex-Twitter vem se mostrando. Ó, senador, como tudo no Brasil, a coisa acaba em polarização, né? E essa rede X virou uma plataforma de extrema-direita, de lançamento aí de ideias extremistas, e aqui é muito associado, o Elon Musk é associado ao Donald Trump nos Estados Unidos, aqui o bolsonarismo diz que qualquer coisa que se deseje retirar da plataforma é censura. Do ponto de vista político, quais serão, a seu juízo, os efeitos desse embate, da reiteração do embate entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk? O efeito é o pior possível, que é você literalmente deixar de lado o conteúdo da discussão e ficar apenas debatendo torcidas organizadas. Então,
as torcidas organizadas mais vinculadas ao bolsonarismo vão taguear, vão rotular essa ação como uma ação de censura, e aqueles mais vinculados a setores progressistas, ditos progressistas, vão achar que o Xandão está fazendo aquele papel que se espera dele. Se você parasse com esse clima de torcida, esse barulho todo e prestasse atenção nos fatos, eu vou ver que eu tenho um magistrado que vem extrapolando a sua atuação cotidianamente, assumindo uma função de xerife geral do Brasil, que não tem previsão constitucional, essa figura não existe, adotando medidas que muitas vezes fogem de qualquer proporcionalidade, qualquer razoabilidade, e do outro lado, um grande empresário que domina um segmento que ainda não está suficientemente regulado, em grande parte por uma falha do Congresso. O Senado aprovou uma legislação, a Câmara dos Deputados não avançou, e é uma legislação justamente para criar uma sistemática de responsabilidades, de punições, de avanço razoável das punições. Hoje nada disso está pronto. A consequência é que a gente vai ter um embate que vai dar mais caldo, mais intensidade para essas duas torcidas ficarem se atacando mutuamente, provavelmente dentro do próprio X. O Thales não quer ir? Vou eu, então. Ó, em relação ao Starlink, a gente até está vendo essa situação, né? Porque o Starlink não tem aí uma proibição para que o Starlink seja suspenso. No entanto, as pessoas ficam muito apreensivas, né, do impacto que isso pode ter. Olhando do ponto de vista do consumidor, senador, já que também é um pouco do seu papel, né, de defender aí o brasileiro como um todo, como é que o senhor vê o prejuízo do consumidor em relação a essas questões, hoje envolvendo as redes sociais e aí também a internet? Hoje, qual é o papel do Starlink no Brasil, né? E a gente vê, então, como o Brasil fica nas mãos, às vezes, de uma empresa, porque o Starlink chega a locais onde outras não chegam. E aí, como é que fica essa questão do Starlink aqui no Brasil? Como é que o senhor vê do ponto de vista do consumidor? A atuação global das empresas do Elon Musk, em particular a empresa de comunicação, a Starlink, ela vem se tornando dominante em vários lugares do planeta. E existe um risco nisso tudo, porque claramente a gestão que ele faz não é transparente e não atende a interesses públicos. Sabe? Ela atende exclusivamente a interesses muito pessoais do dono da empresa. E eu tenho uma série de dados sensíveis trafegando pela rede dele. Eu tenho um contrato do Ministério da Defesa, por exemplo. Então, dados potencialmente sensíveis circulam o tempo inteiro. E do mesmo jeito, eu tenho cidadãos brasileiros que só têm acesso a comunicações graças ao funcionamento dessa empresa. Então, eu tenho que balancear os dois interesses, mas seguramente qualquer decisão judicial de punição para a empresa tem que levar em consideração a proporcionalidade, a razoabilidade. É razoável, entre aspas, derrubar a internet do norte do país? É razoável deixar o nosso Ministério da Defesa sem acesso às suas unidades para fins de punição, para apuração, por descumprimento de decisões num processo do qual não se sabe o conteúdo? Não me parece razoável. Eu acho que já passou muito da hora do presidente do Supremo, o senador Roberto Barroso, e dos seus pares, começarem a restringir as decisões do ministro Alexandre, a corrigir as decisões. É preciso que se exerça aquilo que no direito se fala da autocontenção do tribunal. Ele, olha, está muito fora da casinha, está muito fora do limite, volta aqui. Olha, em abril, senador, a propósito disso que o senhor está dizendo, em abril, quando começou essa arenga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, nós até mencionamos isso mais cedo aqui, o ministro Barroso estava numa palestra lá em Harvard, palestra promovida por Harvard e MIT, e ele disse, nós precisamos voltar a um STF que seja menos proeminente o mais rápido possível. Aí ele diz, infelizmente ainda precisamos seguir alguns processos por mais tempo, quer dizer, joga isso para um futuro incerto, né? Porque, segundo ele, não se pode desconhecer que houve tentativa de golpe, que houve o 8 de janeiro e tal. O senhor acha que demora esse retorno do STF à casinha? E esse retorno significa, em outras palavras, a imposição de limites a esse ministro, em particular, ao Alexandre de Moraes? Qualquer cidadão brasileiro tem que estar limitado pela legislação. Pode ser ministro, pode ser senador, jornalista, tanto faz. Eu estava lá nessa palestra que você citou do ministro Barroso, lá em Harvard. E, de fato, ele mencionou esses dois pontos que você citou.
Já passou muito tempo. A justificativa para a conduta anômala, abusiva do ministro Alexandre foi um risco de golpe. Para mim, isso não justifica. Sinceramente, eu não posso justificar combater abuso com abuso. Não tem como eu justificar isso, porque eu não vou começar a justificar uma série de outras coisas na área da segurança pública, por exemplo. Eu vou estar me alinhando ao bandido bom e bandido morto, ou coisa parecida. Então, tem que ter um limitador. Esse procedimento de investigação, com seus desdobramentos, já se arrasta há quase 5 anos. Isso não é razoável. Se fosse qualquer juiz de qualquer comarca do país, o CNJ já teria aplicado sanções e esse mesmo Supremo teria anulado ou paralisado os trabalhos de investigação. Porque são investigações que não se encerram, que vão encadeando suspeitos sem fato determinado. E você começa a jogar tudo lá para dentro. Então, olha, o Elon Musk não está cumprindo a decisão judicial, joga para o Xandão. Está pegando fogo na Amazônia, joga para o Xandão. Tem disputa eleitoral na cidade de São Paulo, Xandão. Não dá, isso aí passou muito do limite. E agora? É preciso que os ministros do Supremo, começando pelo presidente Barroso, assumam a responsabilidade. Tem que chegar num ponto de... Essa é a mesma corte que cancelou condenações de 20, 30, 50, 100 anos de cadeia com provas de corrupção, porque entendeu que aconteceu abuso processual. Essa é a mesma corte. Então ele vai fazer o quê? Ele vai esperar o tempo das eleições para começar a fazer esse ajuste? Eu acho que isso é extremamente irregular, inconstitucional. A gente faz o questionamento no limite do que eu acho respeitoso, mas isso tem que ser demonstrado para a população. O nosso Senador, Supremo Tribunal Federal está fora dos limites. uma Pois não, questão. Está arquivado lá na Câmara o projeto de regulação das redes sociais. O presidente da Câmara engavetou aquilo. Seria uma solução Planalto mandar um projeto com urgência constitucional? Solucionaria esse engavetamento ou não? eu acho que ajudaria a fazer a movimentação. O que acontece? A gente tem uma necessidade de legislar sobre o tema sem invadir a seara da liberdade de expressão. Isso significa o quê? Eu não posso legislar sobre conteúdo. Eu tenho que legislar sobre forma, sobre responsabilidade. Foi o que a gente fez pelo Senado com 2630. E sofreu uma campanha de ataque violenta e os deputados não tiveram coragem de avançar no debate. Quando eu regulo a forma, eu estabeleço, olha, você tem uma rede social, você ganha bilhões de reais, parabéns para você que é um empreendedor, mas você tem algumas responsabilidades, porque você distribui conteúdo em massa. É a mesma coisa que vocês têm no UOL, que uma rede de TV tem, é a mesma coisa, não tem grande diferença. Só que a gente vive hoje, por conta dessa anomalia, dessa assimetria de forças que as redes sociais criam, a massificação do discurso falso de uma super liberdade de expressão, que tudo é liberado e que, enfim, qualquer um pode falar qualquer barbaridade e que nós já temos legislação para resolver. Isso não é verdade. Eu não tenho legislação, por exemplo, para definir como é o sistema de moderação. Eu posso, se eu sou o Elon Musk tupiniquim, eu posso dizer, o Thales não publica nada na minha rede. Só quem publica é o Josias. Eu não dou alcance para ele, eu só dou alcance Mas aí para a a rede família. melhora, né? Eu particularmente assistiria mais e tal, mas você cria uma simetria absoluta. Então, tem que legislar. A ausência de legislação abre espaço para abusos dos empresários, dos donos das plataformas e do judiciário nessa tentativa de assumir a função de xerife de bairro. Acabou de virar aqui a nossa manchete principal. Vou aproveitar que o senhor está conosco ao vivo. Saiu aqui o voto de Alexandre de Moraes e que tem a ver aí com essa questão do bloqueio das redes sociais. O ministro Alexandre afirmou em um voto que foi publicado hoje que não cabe ao X recorrer contra o bloqueio de contas de usuários da plataforma. Então, não cabe ao X recorrer da decisão. Foi o voto de Alexandre de Moraes, o voto eletrônico. Moraes votou para negar um recurso do X contra a ordem de bloqueio de 34 perfis na rede, e não o bloqueio da rede em si.
Esse voto foi dado em um julgamento virtual na primeira turma do tribunal. O julgamento se encerra na semana que vem, só na próxima sexta-feira. Ainda faltam votar Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Segundo Alexandre de Moraes, o X não tem legitimidade para recorrer, porque os alvos dos bloqueios são os usuários e não a plataforma. Em seu voto, Moraes afirma que não cabe ao provedor da rede pleitear direito alheio em nome próprio, ainda que seja destinatário da requisição dos bloqueios determinados por meio de decisão judicial para fins de investigação criminal. É muito importante deixar claro aqui para nossa audiência, esse julgamento não tem nada a ver com justamente o processo que pode suspender as atividades do X no Brasil, e sim uma análise de casos nos quais a justiça determinou o bloqueio de alguns perfis e se cabe ou não ao X recorrer em nome dessas pessoas o direito de continuar funcionando. Está correto aí do ponto de vista jurídico, senador Alessandro Vieira? Não cabe ao X recorrer em nome dos outros? A priori, sim. É preciso analisar a decisão completa para que você tenha a compreensão do que foi formalizado pelos representantes da plataforma, qual foi o direito alegado. Eu não tenho esse conhecimento. Mas, de fato, você não pode apresentar uma contestação em nome de um terceiro. Não faria sentido. Mas, repito, é preciso conhecer o conteúdo dos autos, que é aquele defeito que eu já citei do trabalho do ministro Alexandre. A transparência é próxima do zero. Agora, no caso aqui, só para fazer uma ponderação, para reflexão, né? A plataforma alega, o que é que tem dito o Elon Musk? Que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas representam uma censura. Então, ele, como difusor do conteúdo, contesta as decisões que levam ou que determinam a remoção de perfis. Estamos falando aqui de 34 perfis. Ainda assim, não teria legitimidade a plataforma para agir neste caso, né? Talvez propondo uma ação diferente, em que sustente essa sua tese de que qualquer lixo é admissível numa plataforma digital. Mesmo esse raciocínio de que a plataforma interpreta como censura não a legitima para questionar a remoção de perfis, a seu juízo. Não, a priori não, porque o perfil tem titular, né? O titular tem capacidade para responder por si. O que a plataforma pode alegar é uma impossibilidade técnica, alguma irregularidade na formalização disso. Acho que tem um problema muito grande de transparência, um problema muito grande de um exercício de poder, tanto por parte da empresa como por parte do judiciário, abusivo, e que a falta de legislação acaba facilitando, né? A gente vai chegar num termo disso. Eu, como milito na área, como delegado de polícia, eu já vi o WhatsApp ser tirado do ar, por exemplo. Uma decisão, inclusive, de um juiz aqui do estado de Sergipe, porque o WhatsApp não aceitava ceder dados para investigação de tráfico interestadual. E o Supremo Tribunal Federal, à época, derrubou a decisão do juiz, porque entendeu que era desproporcional, que não tinha cabimento. Então, esse embate não é novo. A forma como ele está sendo feito, que é essa forma midiática, um maluco bilionário de um lado falando e um magistrado do outro mandando recados via a própria plataforma, isso que é inédito na minha visão. Não me recordo desse tipo de embate dessa forma. É preciso avançar na legislação, é preciso dar um padrão para isso tudo, porque essas ferramentas, essa potência que você tem com as redes, ela vem gerando impactos muito grandes na sociedade. Ô, senador, da última vez que nós conversamos ao vivo aqui, né, e a gente até conversava sobre esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, e o senhor dizia que isso não tinha nenhuma viabilidade, acreditava que isso não ia acontecer, mas não porque não merecesse acontecer, né? O senhor deixou claro isso, mas achava que não havia esse clima no Senado para isso, para ir adiante. Caso o X saia do ar, e a gente sabe o quanto a direita e extrema-direita brasileira vão aí para o ataque em relação a isso. Pode mudar esse cenário? De repente, o assunto voltar a ser debatido no Senado, abrir uma possibilidade de impeachment de Alexandre de Moraes? Não, Fabiano, você vai ter caldo político, você vai ter discussões, você vai ter narrativas, mas o rito do impeachment, ele depende da vontade do presidente Pacheco. Nós já temos dezenas de pedidos lá, e vários deles têm razoabilidade, eles deveriam tramitar e ser, enfim, analisados.
Nunca foram. E dificilmente serão. Eu não consigo visualizar uma hipótese onde o presidente Rodrigo Pacheco despache para ser analisado um pedido de impeachment do ministro Supremo. Eu não vejo isso acontecendo. O que eu acho que a gente tem que ter algum ponto de equilíbrio para debater essa atuação do judiciário, estabelecer sugestões de normativa para que isso seja mais transparente, mais limitado. O Senado vem fazendo movimentos nesse sentido. O Senado já aprovou uma PEC para limitar decisões monocráticas, o que não significa proibir as monocráticas, por favor. Elas continuam existindo, mas elas têm que ter um procedimento, um apelo imediato ao plenário para que elas sejam validadas ou não, justamente para evitar erros, abusos, porque são seres humanos, podem estar lá fantasiados com aquela toga, mas são seres humanos, eles erram também. Então, tem que ter um mecanismo para que isso tenha menos prejuízo para a sociedade. Mas, de novo, a Câmara dos Deputados não teve coragem de avançar. Botou agora em pauta, numa picuinha do Lira, uma PEC que permitiria que o Legislativo suspendesse conteúdo de decisões do Judiciário. Tem pé nem cabeça, é absolutamente inconstitucional e representa muito a má qualidade que a gente tem. Quando o debate é feito com péssima qualidade, você não sai do lugar, os problemas só aumentam. Eu espero que em algum momento histórico a gente consiga ter um debate de qualidade e soluções concretas para problemas que prejudicam a vida das pessoas, como é o caso dele. Senador, a gente está se encaminhando para o encerramento, mas se a Fabíola me permitir, eu queria lhe fazer uma outra pergunta que vai... o senhor está dizendo que impeachment não prospera, impeachment de ministro do Supremo não prospera no Senado. Ao convocar a manifestação anti-Supremo que organiza para 7 de setembro, o Bolsonaro disse, olha, precisamos nos reunir novamente e mencionou de novo a hipótese da anistia. Esse tópico, anistia, que ele fala para a anistia dos condenados do 8 de janeiro, mas evidentemente sabemos todos que o alvo dele é a autoanistia, né? Para isso, há atmosfera no Congresso, no Senado? Eu diria, Josias, que em algum momento você vai ter algum tipo de anistia para os condenados, denunciados por todo esse movimento, porque claramente existe uma percepção de excesso nas penas. Eu repito, eu tenho convicção de que o Brasil passou por uma tentativa de golpe de Estado. Eu defendo que aqueles que organizaram isso e seriam os beneficiários sejam duramente punidos, mas eu não posso concordar com punições feitas de baseadas, sem ser uma análise mais detida, e num sentimento muito claro de revanche, de vingança por parte de membros da Corte Suprema. Isso pode Então, chegar tem ao que ter um ponto de Bolsonaro equilíbrio. também, não? Uma anistia para o Bolsonaro seguramente vai ser proposta. Seguramente vai ser proposta. Não vou saber se ela vai ter votos para ser apresentada, e eu sou contrário. Antecipo claramente. O presidente Jair Bolsonaro, diferentemente da dona Maria, que quebrou um vidro, ele tinha e tem plena consciência do que é um golpe de Estado, ele seria o principal beneficiário de um golpe de Estado. Então, se comprovada a participação dele, eu acho que isso é absolutamente factível, ele, seus ministros militares em particular, têm que ser duramente punidos. Então, para ficar claro, senador, para encerrar mesmo, o senhor, por exemplo, votaria a favor, eventualmente, de uma anistia para os pés de chinelo ali, que o senhor acha que estão super condenados, apenas que extrapolaram ao razoável, mas se oporia à anistia do Bolsonaro. E entende que vai surgir a proposta do Bolsonaro que ela pode eventualmente prosperar também, mesmo contra o seu voto. Sim, exatamente isso. Mas não abre porta para isso? Seu voto não ajudaria a abrir a porta para a anistia do Bolsonaro? É uma ponderação, Thales. Você acha justo eu punir alguém que não tem essa culpabilidade tão elevada para evitar um benefício para alguém? É uma ponderação que a gente tem que fazer toda vez que a gente vota esse tipo de coisa. Em regra, eu acho que anistias do legislativo não são boas. Elas são consequência de erros ou de excesso. O ideal seria que a corte fizesse um movimento de autocontenção, que tivesse essa capacidade de entender, olha, estamos passando o limite. E quando você começou o processo de julgamento, você teve votos, inclusive do ministro Barroso, muito mais equilibrados. Olha, a pena é de 5 anos, a pena é de 4 anos, de 6. Mas depois, se passou um trator no padrão Alexandre de 17 anos, 18 anos, 20 anos, bloqueios de 20, 30 milhões de reais de gente que não tem um salário mínimo na conta. Então, é uma justiça de violência, de vingança, e isso é ruim para todos. Pode beneficiar alguém hoje ideologicamente, mas tenha certeza, vira o dia e ela vai prejudicar o outro lado. A gente tem que corrigir isso.
O senador, a gente fica Interessante. não, a gente vai encerrar, mas a gente quer ficar fazendo mais uma pergunta. Eu só queria fugir um pouquinho de tudo que a gente falou hoje, mas eu não posso deixar de aproveitar a presença de um político brasileiro para discutir um pouco do que está acontecendo aqui em São Paulo, né? O senhor é de Sergipe, enfim, mas o assunto Pablo Marçal e o fato de ele conseguir aí, segundo as pesquisas de intenção de voto, ter votos bolsonaristas, apesar de não ter o apoio de Bolsonaro. Eu queria só uma análise sua política. Bolsonaro não representa mais ele próprio no voto da direita e da extrema-direita? O senhor vê Pablo Marçal aí com um poder com a direita e extrema-direita, assim como Bolsonaro? Como é que o senhor tem analisado isso? Como é que estão as discussões aí em Brasília a respeito disso? Eu vejo o voto em figuras como o Pablo Marçal como uma materialização dessa repulsa para a política. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão com raiva, elas se sentem cotidianamente desrespeitadas, roubadas, e existe uma movimentação muito intensa de nivelamento por baixo. Todos na política são iguais, tudo é sujo, tudo é corrupto. E se tudo é sujo, tudo é corrupto, eu vou dar uma oportunidade para o maluco que está passando aqui na porta e que diz que vai quebrar tudo, vai mudar tudo. O sentimento ele não é compreendido pelas lideranças políticas. A gente vai votar na próxima semana uma lei que merece o nome de Lei da Ficha Suja, que é uma proposta legislativa da autoria originária lá da filha do Eduardo Cunha, que já passou pela Câmara dos Deputados, passou pela CCJ e vai para a plenária semana que vem, e que praticamente acaba com a ficha limpa. Ela bota novamente disponíveis para votação figuras carimbadas, independentemente do tempo de condenação que tiveram, da gravidade dos crimes. Então, esse tipo de ação, ele desvaloriza a política, desmoraliza a política e dá corda para esse tipo de personagem totalmente irresponsável, absolutamente incapaz. Qualquer pessoa que prestar atenção nas falas dele sabe que esse cidadão não tem a menor capacidade de gerir uma cidade, ainda mais com a complexidade de São Paulo, mas ele claramente encarna esse sentimento de raiva, de revolta, como o Bolsonaro encarnou nas eleições de 18, por exemplo. Então, essa não compreensão desse sentimento, essa persistência da elite política, da elite jurídica também, do judiciário brasileiro, de ignorar a sociedade, ignorar o cidadão comum, o sentimento que ele tem, vai gerando esse tipo de figura. E isso não vai parar aí, você vai ter outras figuras surgindo, que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a seriedade, mas que representam um sentimento. O voto ele tem um componente emocional muito grande. E eu lamento que a gente tenha chegado a esse ponto de ter a principal cidade, a maior cidade do país, sujeita ao risco de ter uma gestão de um cara que não mereceria provavelmente estar nem solto. Mas chega E a ser um qual a chance perigo, de mas chega a passar? ser um perigo, senador? O senhor acredita que isso chega a ser um perigo, não só para São Paulo, mas para o Brasil, caso ele seja eleito? Olha, eu escutei uma fala da deputada estadual de São Paulo, Marina Elô, que representa bem o que eu entendo. O remédio mais forte para uma figura como Marçal é ganhar a eleição. Porque ganhando a eleição, a incapacidade dele vai ser sentida duramente pelas pessoas. A incompetência, a falta de seriedade, a falta de compromisso. É um cidadão que promete teleférico para São Paulo, que vai ter drone para combater a insegurança. São coisas totalmente aleatórias, beirando ali a piada. Então, se esse cara tiver um poder de gestão, ele vai ser desmoralizado. A gente não quer que isso aconteça, porque o dano para o cidadão é muito violento. As pessoas vão passar 4 anos sofrendo com a gestão caótica. Mas, claramente, ele deixaria de ser uma opção. Fora disso, você ter cada vez mais uma compreensão de que política tem que ser feita ouvindo as pessoas, mesmo aquelas que pensam diferente de você, respeitando os sentimentos e entendimentos e tentando construir consenso positivo. Olha, eu não concordo contigo em 10 coisas, mas concordamos em várias outras, que são básicas para a sociedade, e a gente tem que ter alguns consensos de honestidade, de qualificação mínima. Isso deveria ser básico. Perdemos essa corrida, vamos ter que começar de novo e com muitas dificuldades, porque a forma de comunicação hoje, ela dá mais espaço justamente para esse tipo de personagem, que trabalha com agressão, com mentira, com violência, e que por conta disso os algoritmos emprestam um enorme engajamento, e com engajamento não igualmente, mas percentualmente vem voto. E qual a chance de passar essa lei da ficha suja? Altíssima. Eu diria que hoje a gente tem meia Semana dúzia de que vem, votos né? contrários. Quantos? Acho meia dúzia de votos contrários. Se chegarmos a 15, deve fazer festa, porque tem apoio do governo, tem apoio do bolsonarismo, tem apoio do Centrão. Você conta e soma os votos, já foi.
a sociedade está tão anestesiada que não presta atenção, não consegue entender o que está acontecendo. Nosso trabalho é mostrar a gravidade. Olha, isso é um absurdo. Isso aqui, todas as entidades que tratam com transparência, todo mundo está dizendo que é uma coisa terrivelmente negativa. Mas, em termos de voto no plenário, eu diria que vai ser aprovado. Contra meu voto, talvez mais uma vez. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada por nos atender aqui ao vivo no All News e tratar de todos os assuntos, sem se negar a responder qualquer coisa. Muito obrigada, até a próxima.